A história começou numa noite tranquila de sábado, depois de uma partida de futebol. Meu marido, Carlos, voltou para casa com 2 amigos. No entanto, o que aconteceu naquela noite, quando ele chegou com aqueles 2 estranhos, mudou para sempre a minha percepção de tudo. O que exatamente aconteceu? O que deixou todos tão abalados? Vamos descobrir juntos. Meu marido sempre foi um homem calmo, sem surpresas ou exageros. Era o que se esperava de alguém que prefere uma rotina estável a aventuras arriscadas. Nosso relacionamento era muito próximo, ou pelo menos era assim que eu o via depois de tantos anos juntos. Nunca houve qualquer sinal de que ele estivesse escondendo algo, nenhuma prova definitiva de nada. A vida que compartilhávamos era bastante simples. Durante o dia eu me dedicava ao meu trabalho e à minha rotina. À noite relaxávamos, jantávamos juntos, assistíamos a alguma série na televisão e, ocasionalmente, saíamos com amigos, embora não fosse um hábito frequente. Em resumo, nossa vida a 2 era harmoniosa, sem grandes altos e baixos. Naquela noite, como em todo sábado, meu marido foi para sua pelada. O futebol de fim de semana era um momento sagrado para ele, um tempo para relaxar e se divertir com os amigos. Enquanto isso, eu ficava em casa cuidando das minhas coisas. No entanto, quando ele voltou naquela noite, não veio sozinho. Carlos, com uma expressão animada no rosto, estava acompanhado por Lucas e André, 2 amigos que eu nunca tinha visto antes. Ele nos apresentou, e eu tentei lembrar se ele já os havia mencionado. Não, eu tinha certeza que não. Eles me pareceram normais, até amigáveis. No entanto, algo na atmosfera me incomodou. Naquele momento, não consegui identificar o que era. Não era comum ele trazer amigos para casa depois do futebol, então pareceu um pouco estranho. Preferi não comentar nada. Cumprimentei a todos, e uma conversa amigável começou entre nós. Depois disso, me retirei para continuar minhas tarefas. Senti uma necessidade de ficar por perto, sem saber exatamente o porquê. Era como se uma parte de mim soubesse que aquela noite seria diferente. A noite começou como qualquer outra. No entanto, o que aconteceu a seguir não só me fez questionar tudo sobre nosso relacionamento, mas também me forçou a reavaliar minhas próprias convicções. Depois que preparei umas cervejas para os rapazes e voltei para a sala de estar, vi meu marido irradiando uma energia que eu não conseguia compreender totalmente. Pensei que ele estava simplesmente feliz por passar um tempo com Lucas e André. Sentei-me ao lado dele no sofá enquanto os 3 conversavam animadamente sobre o jogo, piadas e outros assuntos masculinos. Tudo parecia perfeitamente normal até aquele ponto. De vez em quando, eu participava da conversa com um comentário breve. No entanto, não pude deixar de notar algo estranho. Meu marido estava com uma atitude diferente. Não sei se era sua postura ou a maneira como ele conduzia a conversa, mas algo parecia fora do lugar. Talvez fosse o sorriso dele, que parecia ter um brilho diferente. De vez em quando, seu olhar encontrava o meu, como se ele estivesse esperando por algo. Decidi ignorar. Talvez ele estivesse apenas de bom humor. Até aquele momento, tudo parecia normal. De repente, as palavras do meu marido provocaram uma mudança no ambiente. Sem aviso, ele olhou na direção de André. Um sorriso se espalhou por seu rosto, e suas palavras causaram uma reação instantânea em todo o meu ser. André, sabe que a minha esposa poderia realizar um desejo seu esta noite? Naquele exato momento, tive a sensação de que tudo parou de repente. As risadas cessaram abruptamente. As palavras pairaram no ar como uma nuvem densa, pesando na atmosfera, incapaz de se dissipar. Tentei processar o que tinha ouvido. O que ele disse exatamente? Era uma piada de mau gosto? Por que ele diria isso? Eu olhei para o meu marido, procurando qualquer indício de que aquilo era apenas uma brincadeira. Talvez eu esperasse que ele caísse na gargalhada a qualquer momento. Mas seu rosto mantinha uma expressão serena. Ele parecia completamente sério em suas palavras. Não havia riso nem barulho. Ele me encarava como se esperasse uma resposta. Meu olhar então se voltou para os amigos. Tentei ver se eles entendiam o que estava acontecendo. André, o alvo direto da fala, estava completamente perplexo. Ele permaneceu imóvel, o copo de cerveja parado a meio caminho da boca, como se tivesse perdido a capacidade de se mover. Lucas, por outro lado, não demonstrou nenhuma emoção. Seu olhar estava fixo no chão, como se quisesse desaparecer. Naquele instante, a atmosfera mudou radicalmente. A pressão era palpável e não podia ser ignorada. Eu não conseguia dizer se estava chateada, envergonhada ou talvez assustada. Meus pensamentos corriam, tentando encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo. O que aquilo tudo significava? Era um jogo? O que ele esperava de mim? Eram muitas perguntas sem resposta.
No momento em que eu pensei que a situação não poderia ficar mais estranha, meu marido, com sua calma habitual, acrescentou algo que perturbou ainda mais o ambiente. Sim, eu estou falando sério. Essa declaração formal, com sua aparente simplicidade, me deu um frio na barriga. Não era uma piada. Não havia nenhum significado oculto. Ele estava falando com total seriedade. E o mais perturbador era que eu não tinha a menor ideia do que aquilo significava. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ninguém se atrevia a dizer uma palavra. André permaneceu paralisado. Lucas continuou olhando para baixo, e eu apenas fiquei sentada tentando entender o que estava acontecendo. Mas eu tinha certeza de uma coisa: aquela noite tinha deixado de ser comum. O que aconteceu depois daquela declaração mudou completamente a situação. Minha percepção do meu marido, a conexão que eu achava que tínhamos, até mesmo a forma como eu me via, tudo mudou. Eu estava completamente perdida, sem saber como reagir. Meu marido sempre foi uma pessoa reservada, que evitava situações constrangedoras. Então, por que ele estava fazendo isso agora? Por que ele disse aquelas palavras na frente de duas pessoas que eu mal conhecia? Cada célula do meu corpo me dizia que algo estava muito errado. Não fazia sentido. Eu olhei nos olhos dele, procurando alguma pista, qualquer coisa que me ajudasse a entender a situação. Mas ele permaneceu impassível. Fique calma, ele parecia dizer com o olhar, como se tudo estivesse sob controle. Por um momento senti-me completamente sozinha, como se estivesse apenas eu naquele lugar, embora fossemos 4. Os pensamentos se atropelavam na minha mente, sem me dar tempo para raciocinar. É uma piada cruel? Ele está tentando experimentar algo novo? Ele está com raiva de mim? O que ele espera que eu faça? Meus pensamentos estavam em um turbilhão, mas meu corpo estava congelado. Uma parte de mim queria se levantar e sair correndo, mudar de cômodo, fingir que nada estava acontecendo. No entanto, havia outro lado de mim que eu não podia ignorar. Uma voz silenciosa, escondida em um canto dos meus pensamentos, me dizia: fique. Veja o que acontece. Descubra o motivo por trás das ações dele. Minha curiosidade e meu desejo instintivo de fugir pareciam estar em conflito. Decidi observar meu marido em silêncio. Ele segurava seu copo, fingindo estar completamente à vontade com a situação. Havia algo em seu olhar que me preocupava mais. Ele parecia absolutamente certo de que tudo terminaria bem, como se soubesse o final da noite de antemão. Mas como ele podia ter tanta certeza? E não era só ele. Meu olhar também foi atraído pelos dois amigos, que pareciam tão desorientados quanto eu. André permanecia rígido, como se ainda não tivesse decidido se deveria rir ou correr. Lucas parecia desconfortável, mas algo em sua postura sugeria que ele estava ansioso para ver o que aconteceria a seguir. O que ele esperava? Qual seria a melhor atitude para mim? Cruzando os braços, tentei ao máximo manter a calma. Eu não ia ceder tão facilmente. Não ia demonstrar que me sentia perdida. Decidi ficar em silêncio, fingindo que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, como se não me importasse. No entanto, por dentro a situação era completamente caótica. Meu marido me encarou. Desta vez, sua expressão havia mudado. Não era uma distração, nem uma piada. Parecia que ele esperava algo de mim, algo que eu não conseguia entender qual era. Apesar de minhas tentativas de resistir, ele já estava determinado a seguir com seu plano. Não havia como voltar atrás. Eu me senti encurralada. As perguntas continuavam a surgir em minha mente. Enquanto isso, o tempo passava lentamente. O tic-tac do relógio na parede parecia ecoar o batimento do meu coração. E o mais importante, estava se tornando cada vez mais difícil controlar minha própria respiração. Meu marido levantou-se lentamente da cadeira. Ele não disse absolutamente nada. Ele simplesmente caminhou até mim. Caminhando ao meu lado, completamente seguro do caminho que havia escolhido, ele se inclinou ligeiramente e, em voz baixa, tão perto que ninguém mais ouviu, me disse algo. Confie em mim, ele sussurrou. Apenas essas 3 palavras foram suficientes para parar o turbilhão de pensamentos em minha cabeça. Havia calma em sua voz, quase protetora, mas ao mesmo tempo firme, como se ele estivesse me dando uma instrução secreta disfarçada de pedido. Naquele momento, experimentei uma mistura de emoções impossível de descrever. Primeiro, pensei em dizer a ele em voz alta para parar de brincar comigo. Ele precisava explicar de uma vez por todas o que estava acontecendo. No entanto, havia algo em seu olhar. Sua expressividade me fez hesitar. Havia uma confiança nele que me deixou completamente perplexa. Ele nunca tinha demonstrado tendências impulsivas. Para ele estar fazendo isso, devia haver uma justificativa. Embora eu ainda não conseguisse entender, suas palavras continuaram a ecoar em minha mente. Confie em mim. Foi difícil.
muito difícil. No entanto, por algum motivo, me vi em uma situação em que não tinha outra escolha. Era como se, por mais estranha ou irritante que fosse, tudo aquilo tivesse um propósito, embora eu não entendesse exatamente qual era. Decidi dar a ele uma chance. Encostando-me no sofá, respirei fundo. Eu não ia embora. Eu não ia continuar a resistir. Naquele momento decidi seguir o fluxo. Embora eu não entendesse o que estava acontecendo, estava curiosa para ver até onde essa situação poderia ir. Algo dentro de mim queria confiar nele. Apenas um sussurro. Essas 3 palavras me levaram a um ponto sem volta. Sem pensar, iniciei um processo que mudou completamente meu relacionamento com meu marido e comigo mesma. Por um momento fiquei paralisada sem tirar os olhos do meu marido. Minha mente continuava procurando uma solução. No entanto, naquele momento também percebi que, sem saber, havia chegado a um ponto sem retorno. Tive a sensação de que se eu me afastasse, não apenas não conseguiria resolver a situação, mas também haveria consequências mais profundas. Eu deixaria de entender o que estava acontecendo entre nós. Naquele momento decidi ficar. Quem era aquele homem? O homem com quem eu compartilhei minha vida por tanto tempo. No entanto, naquele momento a situação parecia diferente. Senti uma sensação de segurança que nunca havia experimentado antes. Essa sensação de segurança era cativante e perturbadora ao mesmo tempo. Decidi ficar, não apenas para descobrir suas intenções, mas também para entender quem ele realmente era. Aparentemente ainda havia alguns segredos que ele não havia me revelado. Havia um mistério. Embora a ansiedade ainda estivesse presente, ela se misturava com uma curiosidade incontrolável. Foi naquele momento que tomei a decisão que mudou tudo. Eu cruzei uma linha. Tudo o que aconteceu a partir daquele momento não poderia mais ser desfeito. Com o avançar da noite, tudo começou a mudar gradualmente. Meu marido, com sua calma perturbadora, continuou a fazer comentários incomuns. No início, essas frases pareciam inofensivas, mas sempre havia uma dualidade de significado nelas, o que me fazia pensar se havia algo mais por trás de tudo aquilo. Lucas e André, os 2 amigos, no início mostraram-se rígidos e ansiosos. Depois começaram a relaxar, embora não completamente. Eles tentaram se adaptar a um ambiente que era difícil de entender completamente. Quanto a mim, passei por uma montanha-russa de emoções. A incerteza se transformou em ansiedade e, em seguida, surgiu uma curiosidade que eu não conseguia ignorar. Qual era a razão para esse comportamento? Eu sempre me fazia a mesma pergunta. O que ele está procurando? Ele está tentando algo novo ou apenas gosta de jogar? Na minha cabeça, as perguntas sem resposta se acumulavam. As respostas pareciam cada vez mais distantes. Lucas, que era o mais quieto dos 2 amigos, finalmente quebrou o silêncio com uma risada baixa. Cara, essa situação é bem estranha, não é? Olhando para o meu marido, ele fez a observação. André, por outro lado, tentou mudar de assunto, mencionando o futebol, mas meu marido o interrompeu levantando a mão, fingindo tentar controlar a conversa. Vamos continuar no assunto, sem mudar de tema. Com um sorriso enigmático, meu marido expressou sua opinião. Eu gostaria de falar sobre um tópico mais interessante. Quero que todos os presentes sejam totalmente honestos. Mais uma vez, o silêncio tomou conta da sala. Ao ouvir suas palavras, os 2 amigos se entreolharam, claramente desconfortáveis. Eu senti meu coração bater mais rápido. O que ele realmente queria dizer? Que tipo de honestidade ele estava procurando? Mordi o lábio, tentando manter a calma, mas a atmosfera estava ficando cada vez mais estranha. Parecia que estávamos participando de algum tipo de estudo social. Éramos parte de um jogo que só meu marido conhecia as regras. Diga-me, André, meu marido continuou, focando sua atenção nele. O que você pensou quando viu minha esposa pela primeira vez esta noite? André manteve os olhos em sua bebida, claramente surpreso com a situação inesperada. Ele olhou para o meu marido, depois para mim e finalmente para o chão. Você tem certeza de que quer que eu diga isso? Ele demonstrou preocupação e confusão ao fazer a pergunta. Sim, quero que você seja honesto, sem hesitação, respondeu meu marido com aquela calma no sorriso que estava começando a me assustar. Enquanto esperava a resposta de André, senti a tensão me envolver. O tempo pareceu parar de repente. Cada minuto parecia interminável. Eu nunca poderia imaginar que seria interrogada pelo meu marido dessa maneira. No entanto, eu tinha certeza de que qualquer resposta de André perturbaria a atmosfera da noite. Respirando fundo, André respondeu. Eu pensei que ela é uma mulher muito bonita. Havia uma incerteza em sua voz, como se ele esperasse uma repreensão. Meu marido acenou com a cabeça, como se previsse exatamente essa resposta. Então ele olhou para Lucas. E você, Lucas?
O que você pensou? Lucas, visivelmente irritado, tentou sorrir para aliviar a tensão. Acho que concordamos nisso, disse ele, dando de ombros. Senti um calor subir pelo meu rosto. Eu não tinha certeza se era constrangimento, desconforto ou algo totalmente diferente. No entanto, cada palavra só piorava a atmosfera. Eu queria dizer qualquer coisa para parar a conversa. E no entanto, parte de mim permaneceu intrigada com até onde meu marido poderia levar essa situação. A atmosfera estava tensa, mas o que aconteceu a seguir mudou tudo completamente. Ele se levantou e colocou o copo na mesa com uma precisão que parecia intencional. Até então, havia um silêncio constrangedor. Agora a situação parecia congelada. Cada passo que ele dava em direção ao centro da sala ecoava como se o próprio tempo tivesse parado. Ele prendeu a atenção de todos. Até aquele momento eu estava lutando com meus pensamentos. Era impossível escapar de seu olhar penetrante. Havia algo no lugar onde ele estava, na maneira como ele olhava para cada um de nós. Foi quando percebi que ele estava prestes a tomar uma decisão muito importante. Meu coração disparou. Uma mistura de excitação e medo tomou conta de mim. Que mensagem ele estava prestes a transmitir? Com seu tom calmo, quase amigável, ele olhou primeiro para Lucas e depois para André. Preciso de uma ajuda de vocês esta noite, declarou ele, quebrando o silêncio. Gostaria que confiassem em mim. Confio totalmente em vocês, assim como vocês confiam em mim. Os dois homens o encararam com evidente confusão. Lucas foi o primeiro a falar. Seu tom era suave, quase um sussurro. O que você quer dizer com isso? Ele fez a pergunta, que continha uma mistura de confiança e nervosismo. Meu marido respondeu com um sorriso que eu estava começando a reconhecer como um gesto que escondia emoções mais fortes. Esta noite não há máscaras. Não há segredos. Quero que todos aqui sejam completamente honestos, mesmo que isso os deixe desconfortáveis. Senti um aperto no peito. O que ele estava pensando? Qual era sua previsão para o que aconteceria ali? Minha mente buscava respostas, mas só encontrava mais perguntas. Meu marido, como se percebesse que precisava de mais apoio, virou-se ligeiramente em minha direção. Não há motivo para preocupação. Isto não é um teste. Um sorriso calmo apareceu em seu rosto. Meu único desejo é que possamos contar uns com os outros. Ao dizer isso, ele voltou seu olhar para mim. O olhar era intenso, como se eu estivesse no centro de tudo. Naquele momento, senti que algo havia mudado. Eu não era mais apenas uma observadora. Naquele instante, meu marido tomou uma decisão que mudou completamente o curso da minha noite. Ele se aproximou de Lucas para transmitir uma mensagem com uma calma que quase me deu um arrepio. Lucas, se você confia em mim, por favor, faça o que eu peço. Aproxime-se dela. Meus olhos se arregalaram. Senti minha respiração ficar mais rápida. O que ele está fazendo agora? Pensei, enquanto Lucas o encarava como se estivesse pedindo algo impossível. André também não conseguiu esconder sua agitação. Minha mente estava dividida entre a dúvida e o interesse. A pressão atmosférica era insuportável. Lucas primeiro olhou para o meu marido e depois para mim. Respirando fundo, ele se levantou lentamente. Ele se aproximou de mim, mas parou. Olhou para André como se esperasse sua aprovação. Meu marido permaneceu em silêncio, refletindo com uma expressão calma que começava a confundir a todos. Percebendo que seus pedidos seriam atendidos, senti que tudo estava prestes a explodir. Lucas estava prestes a fazer algo que nenhum de nós entendia completamente. André parecia pronto para agir, enquanto meu marido apenas observava, como se tudo estivesse acontecendo exatamente como ele havia previsto. Foi quando percebi que a noite estava prestes a atingir um ponto sem volta. A atmosfera na sala era surreal. Lucas se aproximou de mim, mas parou ponderando a situação. André permaneceu imóvel, copo na mão. Sua atenção estava focada em nós. Meu marido deu um passo à frente, mantendo a mesma compostura que havia demonstrado durante toda a noite. Ele disse algo que deixou claro que a situação havia superado em muito nossas expectativas. Hoje não se trata apenas de palavras. A chave está na confiança, em superar medos e explorar o que normalmente não nos permitimos. Um arrepio percorreu minha espinha quando os olhares de Lucas e André se encontraram. Não havia espaço para dúvidas em suas palavras. Naquela noite ele planejava cruzar limites que eu nunca havia cruzado antes. Uma leve trepidação percorreu meus braços. Eu sentia meu coração bater forte, e o som parecia ecoar ao meu redor. Eu duvidava que estivesse pronta para essa situação. No entanto, quando o olhar do meu marido encontrou o meu, havia algo em sua expressão que me fez respirar fundo. Você pode confiar em mim, ele sussurrou novamente.
Essa frase simples parecia ter o poder de dissipar todas as minhas dúvidas. Eu a considerei cuidadosamente e no final concordei. Assim, tudo sofreu uma mudança radical. A tensão que pairava na sala começou a se transformar em algo completamente diferente. Uma atmosfera cheia de sentimento, um olhar cheio de paixão. No início foi um encontro incrivelmente atraente. No entanto, logo tudo ficou mais ousado. Senti o toque das mãos do meu marido em meus ombros. Ele me guiou gentilmente enquanto Lucas e André se aproximavam lentamente, como se esperassem um convite que já havia sido enviado. A situação se tornou um pouco estranha. Quase sem parar, gestos cheios de confiança se intensificaram. Foi meu marido quem tomou a iniciativa, ditando o ritmo enquanto os outros avançavam. Aos poucos, todos os vestígios de dúvida desapareceram. Pela primeira vez na vida, experimentei uma sensação de completa vulnerabilidade. No entanto, eu não sou do tipo que se deixa influenciar facilmente. Parecia que de repente eu estava diante de uma porta que sempre esteve ali, mas que eu nunca consegui abrir. As mãos de Lucas estavam em minha cintura, um toque gentil de seus dedos, enquanto André permanecia próximo, com uma expressão de nervosismo e desejo em seu rosto. A intensidade envolveu tudo ao redor. Foi verdadeiramente avassalador e, ao mesmo tempo, incrivelmente libertador. Meu marido continuou a me observar. Um sorriso de orgulho e satisfação apareceu em seu rosto. Observei como tudo se encaixou exatamente como eu havia previsto. Com o avançar da noite, as fronteiras que nos separavam desapareceram completamente. A vergonha se foi. Restou apenas espaço para o desejo, a conexão e a confiança. Foi uma experiência completamente diferente de tudo que eu já havia experimentado antes. Uma experiência que despertou em mim uma sensação de energia vital incomparável. Entendo que meu marido também estava passando por uma situação semelhante. Para mim, essa avaliação não era apenas uma tarefa. Foi uma avaliação para todos os envolvidos. Uma estratégia para ir além do que considerávamos alcançável. Quando tudo acabou, a calma se instalou na sala. Desta vez, porém, não havia constrangimento. Havia um silêncio de total satisfação, de calma absoluta e compreensão. Lucas e André sentaram-se confortavelmente no sofá, trocando olhares que transmitiam emoções que não podiam ser expressas em palavras. Meu marido pegou minha mão e me olhou como se precisasse ter certeza de que eu estava bem. Eu estava bem. Olhei para ele e assenti. Um sorriso que era impossível de esconder apareceu em seu rosto. Você entende agora? Afastando uma mecha de cabelo do meu rosto, ele me perguntou silenciosamente. A confiança é a base fundamental de tudo. A certeza de que não importa o que aconteça, sempre estaremos juntos. Embora ainda houvesse muito a ser analisado, naquela noite, consegui entender sua mensagem. Não só mudou nosso relacionamento, mas também minha percepção do meu marido, de mim mesma e de tudo o que pensávamos entender sobre amor e confiança. Naquela noite, cruzamos limites que eu nunca sonhei em cruzar. No entanto, o que aconteceu depois mudou tanto nosso relacionamento quanto nossa compreensão do verdadeiro significado de confiar em outra pessoa. Essa experiência ficará para sempre em minha memória. Algo dentro de mim mudou naquela noite. Observei Lucas e André saírem de casa, ainda pensando no que havia acontecido. Senti uma mudança na minha percepção de mim mesma e do meu marido. Sim, foi uma situação bastante desconfortável, mas foi necessária. Meu marido se aproximou de mim, pegou minhas mãos e olhou diretamente nos meus olhos. Consegue imaginar? A confiança é a chave para tudo. Com sua calma característica, ele se comunicou comigo. Embora eu não entendesse completamente suas emoções naquele momento, eu tinha certeza de que havia aprendido algo valioso. A confiança não é apenas uma emoção. É um ato de coragem. Aquela noite não foi apenas um teste. Mostrou-nos o que podemos descobrir quando as barreiras que nos limitam às vezes nos forçam a sair de nossa zona de conforto para crescer e melhorar. Aquela noite, apesar de sua natureza inesperada, me deixou com memórias inesquecíveis. E agora, me diga, se você estivesse em uma situação que exigisse total confiança, qual seria sua reação? Às vezes, as soluções que buscamos estão além do que consideramos possível. Quando a porta se fechou atrás de Lucas e André, um silêncio profundo se instalou na casa. A energia da noite ainda pairava no ar. Por um momento nós dois ficamos em silêncio. Eu estava sentada no sofá, ainda processando tudo, e meu marido sentou-se calmamente ao meu lado. Ele perguntou com uma expressão que misturava preocupação e interesse, fixando o olhar em meus olhos. Assenti em silêncio, mas sabia que meu rosto refletia uma mistura de sentimentos. É difícil colocar em palavras o que estou sentindo, finalmente respondi.
Havia tantos pensamentos em minha cabeça que eu nem sabia por onde começar. Nesse momento, meu marido começou a falar. O que ele queria naquela noite ia além de uma simples avaliação. Ele falou com cuidado e atenção. Quando confiamos genuinamente, superamos o medo. A confiança nos permite quebrar as barreiras que nós mesmos criamos. Suas palavras começaram a dar sentido a tudo o que aconteceu. O desejo do meu marido era que pudéssemos desfrutar dessa experiência juntos, vivê-la com nossas emoções. Só então poderíamos entender o verdadeiro significado da confiança. O diálogo nos deu a oportunidade de refletir sobre nossa experiência compartilhada. Percebi que, embora a noite tenha sido incomum, também representou uma oportunidade de crescimento, não apenas como casal, mas também como indivíduos. Às vezes, são os eventos inesperados que têm o maior impacto em nosso crescimento pessoal. O limite de confiança que estabeleci naquela noite me ensinou uma lição. A confiança não é apenas uma palavra, é uma ação. Naquela noite, entendi que a coragem de explorar o desconhecido pode revelar sua verdadeira essência. Que ações você tomaria em uma situação semelhante? Por favor, escreva nos comentários. Se você gostou da história, não se esqueça de se inscrever para ter acesso a mais conteúdo que o fará pensar.